Nesta manhã de terça-feira, quando celebramos a memória de Santa Inês, Virgem e Mártir, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, olhando esta página do Evangelho de hoje e pensando um pouquinho em Santa Inês, quem conhece a sua história, quem conhece a caminhada que ela fez, uma caminhada rumo a Deus, uma caminhada dedicada a Deus. Não seria como os fariseus que teria tempo de estar ali atrás de Jesus, com essas picuinhas, olhando se os discípulos estão arrancando espigas em dia de sábado para comer. Por isso Jesus dá-lhe assim esta resposta, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Santa Inês soube aproveitar isso que Jesus diz, que o sábado foi feito para o homem, e soube trilhar o caminho que levou a entregar a sua vida por causa desse Filho do Homem, por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Que Santa Inês, no dia de hoje, possa interceder por nós, de junto de Deus lá no céu, para que saibamos, vivenciando este ano santo, sermos peregrinos da esperança. Santa Inês, entregando a sua vida livremente, ela nos ensina a levar esperança a quem está perdendo ou a quem perdeu a esperança, a quem perdeu o sentido de viver. Ainda tem jeito, nos diz Santa Inês, ainda dá tempo de ser fiel a Deus, de entregar a vida por amor a Deus. Assim ela fez. Que Santa Inês interceda por todos e cada um de nós no dia de hoje. Santa Inês, rogai por nós. Voltando aqui para esta página do Evangelho, onde Jesus está caminhando com seus discípulos, e toda a vida de Jesus foi uma caminhada. Quando nós olhamos, sempre Jesus está a caminho,
e convidando a cada um de nós a estarmos com Ele, no caminho que Ele faz. E muitas vezes nós queremos que Jesus saia do seu caminho e venha caminhar conosco, no nosso caminho. É preciso tomar consciência que precisamos caminhar com Jesus e não Jesus vir caminhar conosco. Porque o caminho de Jesus é o caminho que leva ao Pai. Mas nem todos que estavam ali caminhando com Jesus tinham a mesma intenção de chegar até o Pai. Os fariseus caminhavam com Jesus, sempre digo isso, mas não tiveram a coragem de estar com Jesus para aprender com Ele. Mas estava ali para criticá-lo, para ser dos contras. Quantas pessoas caminham conosco também, mas querem sempre ser dos contras, querem sempre aproveitar de um jeito ou de outro. Assim fizeram os fariseus. Estavam sempre ali caminhando com Jesus, escutando o que Jesus falava, mas não queriam aprender de Jesus, com Jesus, com as suas atitudes. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Nesta caminhada, os discípulos sentiram fome e começaram, passando por ali, por um trigal, começaram a arrancar os cachos de trigo para comer. E os fariseus não estavam nem preocupados se o trigo era deles ou não, se eles estavam, podemos dizer assim, roubando o trigo. Não era essa a preocupação dos fariseus, mas era de arrancar as espigas em dia de sábado. Muitas vezes nos apegamos a tantas leis que, ao invés de ajudar, prejudica o homem. E a lei, ela é feita para ajudar e não para atrapalhar. É feita para cumprir o que cada um tem que fazer, mas não para prejudicar o homem. E Jesus então diz a esses fariseus, além de que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, ele diz ainda que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Queridos ouvintes, então, se Jesus é o dono do sábado, faz milagre aos sábados, permite que seus discípulos arranquem as espigas de trigo no sábado, por que vamos ficar com picuinhas questionando Jesus por isso? O mais importante é que tenhamos a consciência que o caminho que Jesus percorre é o caminho que leva ao Pai. Quero dizer mais ainda, Jesus se declarou o caminho. Então, caminhar com Jesus é a estrada certa. Caminhar com Jesus, ou percorrer este caminho que é o próprio Jesus, tenhamos plena confiança de que esse caminho nos leva ao Pai, de que esse caminho é o caminho certo. É o próprio Jesus que um dia se declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se queremos ter vida, não vamos correr atrás dos fariseus, correr atrás das picuinhas, mas vamos caminhar com Jesus, fazendo aquilo que Ele permite. Outro dia, quando rezávamos o Evangelho das bodas de Canaã, com essas palavras, a mãe de Jesus disse aos que estavam ali servindo: fazei tudo o que Ele vos disser. Ele, Jesus, não eles, os fariseus. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesta terça-feira
neste dia em que contamos também com a intercessão de Santa Inês, que Ele nos ajude na nossa caminhada, nos nossos afazeres, na missão que Ele confiou a cada um de nós. E que tenhamos cada vez mais a consciência de que é Ele, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, o faça. Peço a você que se inscreva e convide a outras pessoas a se inscrever também para fazer o nosso canal crescer. Que Deus abençoe a você e a sua família, claro, hoje, pela intercessão de Santa Inês.